vamos bem do básico, assim. Bora. A gente vai ter eleições, né? Estão rolando eleições agora nos Estados Unidos. A gente mora no Brasil, Sim. certo? Então, a ideia é como funciona esse mundo dos políticos aqui no Brasil e depois como funciona esse mundo lá nos Estados Unidos e qual é a diferença dos Estados Unidos e do Brasil. Bom, como a eleição está se avizinhando e já estamos na véspera aqui, eu acho que vale a pena a gente olhar para a concepção dos Estados Unidos enquanto nação no século XVIII, certo? E aquilo, os Estados Unidos, desde os pais fundadores, notavelmente, eu cito aqui James Madison, John Adams ou Alexander Hamilton, eles se pautaram por um conceito chamado federalismo, onde outorga maior poder de decisão para os estados. Então, cada um dos 50 estados hoje em dia, não era assim a configuração original, cada um deles são tidos como laboratórios da democracia. Cada um deles tem autonomia própria para poder se constituir ou referendar diferentes pautas entre si e ter como se fossem 50 partes de um quebra-cabeça com personalidades próprias, e isso é valorizado desde a Constituição do Estado americano lá atrás e que vem se perdurando desde então. Olhando para amanhã, para a eleição de amanhã, eu costumo dizer o seguinte: nós vamos estar diante de 50 eleições estaduais. Não é uma eleição nacional, visto que a eleição nos Estados Unidos é indireta. As pessoas, o presidente americano não é eleito pelo voto popular, como aqui no Brasil, como em várias democracias do mundo afora, e sim pelo colégio eleitoral. É um conceito que foi também concebido e está, se não me engano, previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Constituição americana, que basicamente define que são 538 delegados eleitorais. 538 por quê? Porque cada estado dos 50 eles têm um número de eleitores e delegados correspondente ao seu tamanho no Congresso. Cada estado tem, no mínimo, ouve só, 3 parlamentares no Congresso. Isso incluindo 2 senadores por estado e pelo menos 1 deputado federal. Esse é o mínimo. Tá, calma aí, antes de continuar, peraí. Você falou que existem 50 estados nos Estados Unidos. Isso. Tá. Mais Washington, D.C., que não é um estado, mas performa e atua no colégio eleitoral como também uma peça do quebra-cabeça de 538 delegados espalhados pelos 50. Quando as pessoas acham que estão votando em Trump ou em Biden, na verdade elas estão votando, por exemplo, vamos levar a Flórida, que é um eterno swing state, é o estado decisivo ali, que todas as eleições, a Flórida é bem cobiçada e tratada com um olhar mais, assim, é priorizado pelos candidatos. São 29 preciosíssimos votos eleitorais. Quando alguém está indo na urna e votando em Trump ou em Biden, na verdade, ela está votando para os 29 delegados eleitorais republicanos, se votarem no Trump, e os democratas, ou qualquer um que pode votar, porque você não precisa votar por seu registro partidário. Tem muito crossover vote, você pode votar em outro partido. E tem muito isso, e é um fator decisivo na equação final. Você está votando nos delegados eleitorais que vão acatar e transmitir a decisão do voto popular por estado quando ele se reencontra, porque a eleição vai ser decidida em novembro, mas o novo presidente só vai ser oficializado numa assembleia em dezembro, quando todos esses delegados eleitorais irão acatar e transmitir a vontade popular em cada um dos estados em dezembro. São 538. Você precisa de 50% mais 1. 50% de 538, 269. Mais 1, 270. Então os estados têm pesos diferentes. Tem, exatamente. Exato. Então, assim, se são 50 estados mais Washington, D.C., não é quem ganhar em 26 estados. Porque você tem estado que tem acesso a mais... Qual que é o termo que você usou? Delegados eleitorais. A mais delegados eleitorais. E no final dos contos, quem ganha é quem tiver mais delegados eleitorais. Quem ultrapassar o número mágico de 270. Esse é o número-chave que você precisa se pautar. Isso. Então, na verdade, pros candidatos, é importante que eles tenham na estratégia deles, às vezes, sei lá, um estado que tem mais delegados, esse estado tem mais peso do que um estado que tem menos delegados. Sim, claro. Certo? Claro. Por exemplo, por que é muito mais fácil do democrata ser eleito? Porque ele já parte, olhando pelo menos para a conjuntura atual dos fatos, ele já parte com a Califórnia com 55 e Nova York com 29, de cara, já está meio que garantido, entendeu? Visto que eles têm uma maioria maciça. A Califórnia tem 59? 55? Aí o Texas tem 35, por quê? 35, tem a ver se não me com engano. economia, com o tamanho da economia, alguma coisa assim? O tamanho da população
define também o número de distritos congressuais espalhados, que são 55, espalhados pela Califórnia. Ah, entendi. Então, basicamente, é o tamanho da sua população que define o seu tamanho no Congresso. Entendi. Então ganha Esse é o critério. quem tiver mais delegados eleitorais.